Que a gente é super-homens, que a gente voa, que a gente nada 500 quilômetros sem... A coisa que mais impressionou que o Noel falou, assim, que é muito legal, que ele falou assim, o pessoal acha que tem a visão de que o operador especial é o cara que é, tipo, forte e burro. E não é. Hoje é muito mais inteligência, trabalhar com sagacidade ali naquilo que você está fazendo, do que ter força para movimentar alguma coisa. Primeiro, não adianta você ser um burro de carga, carregar 1 tonelada de equipamento e não pensar. Cada vez mais, as operações especiais estão exigindo operadores com alto nível de QI, né? Hoje em dia, cada vez os equipamentos eles estão com um maior nível de tecnologia envolvida. Complexidade. Né? Nós temos rádios que se comunicam via satélite, equipamentos de visão noturna, equipamentos de visão térmica e por aí vai. Tudo que envolve tecnologia, certo? As plataformas que nós utilizamos de geolocalização e outras coisas são situações que você precisa ter um domínio ali daquela parte de tecnologia também. Então, não adianta você ter muito músculo e pouco cérebro, como também não adianta você ser um Einstein e não conseguir carregar o mínimo peso. Então, é uma coisa ali balanceada. Você tem que ser bom fisicamente, certo? E bom intelectualmente também. Por isso que eu falei que o curso ele exige tanto na parte física quanto na parte intelectual. Se o cara no curso, que tem várias e várias e várias matérias e várias provas, ele tirar nota baixa e não se recuperar daquela nota baixa, ele é desligado. Certo? Então, tipo assim, nós somos seres humanos normais, com um bom preparo físico, não precisa ser nada a nível atleta olímpico, mas um bom preparo físico, tem que estar bem preparado fisicamente, porque o que eu falo? Quanto mais bem preparado fisicamente o cara tiver, com mais facilidade ele vai desempenhar uma função. Vamos supor, se a tarefa for correr 10 quilômetros de calçibute, aí está lá uma equipe de 12 militares, né? Vamos supor. Os 12 militares vão correr os 10 quilômetros juntos, vão sair juntos e chegar juntos. Quem que vai fazer a corrida com menos dificuldade? Os que estiverem mais bem preparados. Porque os que estiverem com menos preparo, mesmo diminuindo o ritmo para todo mundo ir junto, mas aquele que está com menos preparo físico, ele vai sentir muito mais do que aquele que está bem preparado. Né? Então, o que não está com bom preparo físico, ele vai chegar ao final dos 10 quilômetros colocando os bofes pela boca, né? Quase morrendo, e o que está bem preparado vai chegar inteirão. Se tiver que correr mais 10, ele corre mais 10. E te fazer uma pergunta. O Noel, quando veio aqui, ele comentou que tem muito intercâmbio entre o Grumec e os SEALs. Às vezes vai um para lá, vem um para cá. Lá com a gente também tem bastante intercâmbio. Então, com quem que vocês fazem? Também com SEALs ou é com alguma outra unidade? Com fuzileiro. Geralmente vem unidades de operações especiais dos fuzileiros, que é o MARSOC, ou os SEALs. Se eu não me engano, os SEALs já vieram aí nos últimos tempos, acho que 2 ou 3 vezes. E os times de forças especiais do Exército Americano também. Geralmente é com quem rola intercâmbio. Às vezes eles vêm visitar, intercambiar com uma outra unidade e aí convidam, aí a gente vai participar lá do intercâmbio, entendeu? Mas geralmente são essas unidades. Então. Ou o MARSOC do fuzileiro, ou o time SEAL, ou o time do Green Beret, que é Forças Especiais Americanas, né, do Exército Americano. E o que você sente de mais diferença assim, entre as operações especiais de lá para daqui? O que eu sinto? No geral, recurso. Sim. Quando eu falo recurso... Material... Tudo que o recurso pode nos trazer. Ao ponto de, tipo assim, algumas unidades, dependendo... Porque as operações especiais americanas, elas são... A gente tem que entender um pouquinho da estrutura para poder entender como que eles funcionam, né? Já começa que os Estados Unidos, ele criou um comando único de operações especiais, né? Então, exemplo, todas as unidades de operações especiais do Exército
da Marinha, da Força Aérea e do Fuzileiro estão subordinados a um comando, que é o SOCOM. Certo? Isso aí, essa ideia, ela surgiu após uma determinada missão das Forças de Operações Especiais Americanas nos anos 80, onde essa missão não teve sucesso, que é a Operação Eagle Claw, Garra de Águia, e a partir dali eles começaram a entender que precisava colocar as unidades de operações especiais sobre um único comando, falando a mesma língua, para que pudesse ter eficiência operacionalmente falando. Mas qual que foi o erro dessa operação aí, você sabe dizer? Coordenação e controle. Né? Cada um falar uma língua. O que falta um pouco hoje para a gente no Brasil. Imagina que eu sou do Exército, você da Marinha, você da Força Aérea. Aí imagina, eu uso um rádio, ele usa um rádio diferente, você usa um outro rádio totalmente diferente. Aí o meu rádio não fala com o dele, o dele não fala com o teu. Mas nós estamos operando no terreno na mesma missão. É foda. Coordenação, comando e controle. Logística, tudo isso. Sim. Doutrina. Né? Vou fazer uma analogia grotesca para todo mundo entender assim, bem de forma simples. Imagine que você treina que ao entrar na porta, isso aí só estou fazendo uma analogia para que o pessoal entenda o que eu estou falando. Não significa que é assim, não, tá? Mas imagina que ao passar na porta, ele sempre treina ir para a direita. E eu sempre treino ir para a esquerda. Entendeu? Então, estamos falando línguas diferentes. E se a gente vai operar junto, o ideal é que a gente fale a mesma língua. Então, a partir esse insucesso que houve na Operação Garra de Águia, o americano ele começou a entender que ele precisava de um comando combinado para que as forças de operações especiais se entendessem e falassem a mesma língua. Claro, cada uma dentro da sua natureza, né, dentro da sua particularidade, mas o mais possível alinhado. E aí o que acontece? Até perdi um pouco o fio da meada, né, que a gente estava falando. No Brasil. A diferença principal ali entre os operadores de lá e daqui. Isso, mas eu ia fazer um outro gancho, né, que eu falei do como. Sim, vamos lá, lembrei. Hoje, além de ter um comando combinado, eles viram a necessidade de classificar em níveis as unidades de operações especiais. Caramba, então, eles classificaram em nível 1, nível 2 e nível 3. Então, as unidades, quando você pega todas as unidades de operações especiais do SOCOM, do Comando Combinado, e classifica, existem as unidades Tier 1, Tier 2 e Tier 3. Tier 1, para vocês entenderem, né, para a galera que está ouvindo entender, quem aqui viu aquele filme Capitão Philip? Uhum. Sabe, daquele... Não vi. É uma história real de um navio mercante americano que na costa da Somália ele foi sequestrado. E os piratas somalianos pediram resgate, né? Capitão Philip, inclusive com Tom Hanks. Tom Hanks faz o papel do Capitão Philip. E aí uma unidade SEAL, que é o Devigro, mais conhecido como Team 6, foi cumprir essa missão. O Devigro, o Team 6, é uma unidade Tier 1, certo? O time que cumpriu a missão Lança de Netuno, que foi a missão que neutralizou Osama Bin Laden, né, que foi amplamente divulgado na mídia, é uma unidade Tier 1. Foi a mesma unidade do Capitão Philip, o Devil. Mas os tiers eles são divididos com base... Vou chegar lá. Eu estou falando do Tier 1. Qual o tipo de missão do Tier 1? Né, para vocês entenderem. Então, são as missões de maior... dificuldade de operação. O que realmente classifica uma unidade Tier 1? É o grau de prontificação dessa unidade. São unidades que elas, em um determinado espaço de tempo, bem reduzido, conseguem atender a qualquer tipo de crise em qualquer ponto do globo. Isso classifica uma unidade Tier 1. É simplesmente o tempo de resposta.
Claro que juntamente com isso vem toda uma qualificação. Os operadores, eles fazem de tudo, eles têm que saltar, eles têm que mergulhar, são operadores completos, sem limitação de verba. As unidades Tier 1 não têm limite de verba, certo? Se precisar, fazer assim, grotescamente falando, se precisar de um foguete para cumprir a missão, vai ter um foguete. Entendi. Então, isso seriam as unidades Tier 1. Então, você vai encontrar na Marinha, no Exército e na Força Aérea. As unidades Tier 2, que são as unidades nível 2, eles geralmente vão trabalhar em prol de uma unidade Tier 1. Geralmente fazendo cerco, provendo segurança ou pegando objetivos secundários. Enquanto uma unidade Tier 1 vai estar no objetivo principal, os outros objetivos menos relevantes ou secundários vão estar com unidades de nível 2. E, geralmente, as unidades de nível 3 são as unidades de apoio. São as unidades de operações especiais de aeronaves, de helicópteros, de embarcações, que prestam todo o apoio logístico para essas unidades poderem operar no terreno. Então, basicamente, é isso. Caramba. Então, você vê a estrutura, né, que existe para as operações especiais nas Forças Armadas Americanas, ao ponto da Marinha Americana ter submarino adaptado única e exclusivamente para operar com a equipe SEAL. Certo? Então, se dão ao luxo de ter submarino para atender aos times SEALs. Então, quando me pergunta qual a diferença, eu falo recurso. Recurso. Nada mais além de recurso. Só recurso. Hoje, o que nós precisamos é recurso. Porque do recurso vem tudo. Vem treinamento, vem condição, vem equipamento, vem alimentação, vem suplementação, vem treinamento diferenciado. Nós que pesquisamos bastante, que lemos sobre, um operador de nível unidade Tier 1, ele tem praticamente a preparação física de um atleta olímpico. Caramba. Caraca. Em níveis de apoio. Né? Sim. Entendi. Porque ele realmente... terapeuta, todo mundo cuidando dele ali, no caso, para o cara estar em perfeita condição tem de trabalho. Tem que estar em perfeita condição física. É uma coisa assim, né? Quando eu tive a oportunidade de, em intercâmbio, conversar e perguntar, e aí você já se impressiona. Eu nunca tive a oportunidade de fazer intercâmbio com nenhuma unidade Tier 1. Nunca tive. Né? Mas já tive com os SEALs. Que somente um time SEAL que é Tier 1, que é o Devigro, que é o Team 6. Então, eu perguntei, eu já me impressionei com o nível deles. Né? E aí, quando eu perguntei a ele, e aí, como é que é o Team 6? Como é que é o Devigro? Aí ele, cara... Outro nível. Não dá nem para explicar. É outra parada. É outro... A galera que quiser entender mais um pouco, tem 2 livros que são muito legais. E tem em português e vai descrever exatamente o que eu estou falando aqui. A pessoa vai ter uma visão completa do que eu falei e muito mais profunda. Que é o Não Há Dia Fácil e Não Há Heróis. Um é complemento do outro. Lê esse livro aí que vai entender tudo que eu falei aqui. Só que muito mais, de maneira muito mais detalhada.